Oi, gente, bom dia. Hoje a nossa aula vai ser uma pequena revisão sobre os conteúdos de sistema ABO e sistema RH dos grupos sanguíneos e também sobre as bases cromossômicas da herança, segundo a lei de Mendel. Então, esses dois conteúdos, esses dois tópicos serão os tópicos que serão abordados na nossa avaliação da semana que vem. Então, refiz uma adaptação nos vídeos que eu já tinha feito para que a gente possa ver todos no mesmo vídeo e também para que vocês possam focar nessa semana apenas nos tópicos que irão cair na avaliação. A nossa avaliação, ela vai ser por uma plataforma do Google Forms, Então, vai ser bem flexível e vocês têm uma semana inteira para poder rever esses conteúdos, Rever as atividades, as correções, dar uma lida no livro didático e usar todos os conhecimentos que a gente já produziu, A gente já adquiriu até aqui. Quando Landstein concluiu a incompatibilidade entre os grupos sanguíneos, a sua equipe, percebeu que essa incompatibilidade era em decorrência a certas substâncias presentes no plasma sanguíneo e presente na membrana das hemácias. Mas quem são essas substâncias e qual é a sua função para a determinação dessa incompatibilidade sanguínea? Essas substâncias são duas. A que está presente no plasma sanguíneo é denominada de aglutininas, na verdade são anticorpos, e a que está presente na membrana das hemácias nós denominamos aglutinogênios. O que a gente sabe é que as aglutininas, elas são anticorpos capazes de reagir com certos polissacarídeos presentes nos aglutinogênios. E existem dois tipos de cada. Dois tipos de aglutinogênios, que nós denominamos de aglutinogênios A e B, e dois tipos de aglutininas, que nós chamamos de anti-A e anti-B. E cada uma vai possuir uma propriedade específica para a determinação do grupo sanguíneo e para a determinação da incompatibilidade sanguínea. A substância responsável pela determinação do nosso grupo sanguíneo, que vai dizer se você é do grupo sanguíneo A, B, AB ou O, é o aglutinogênio, que é a proteína, presente nas hemácias. Se lá na hora que você estiver fazendo o seu exame, lá no laboratório, foi identificado que você possui somente o aglutinogênio A, significa que o seu grupo sanguíneo é A. Se foi identificado que você possui somente o aglutinogênio B, significa dizer que você é do grupo sanguíneo B. Se foi identificado que você tem os dois aglutinogênios, A e B, significa dizer que você é do grupo sanguíneo AB. Se não foi encontrado nenhum aglutinogênio, significa dizer que você é do grupo O. Por isso que há muito tempo atrás, o grupo sanguíneo, que hoje é chamado de O, também era chamado de grupo 0, porque não conseguiram encontrar nenhuma proteína. Outro fator muito importante, aqui no caso, a nossa segunda substância, que é a aglutinina. Qual é a função dessa aglutinina? Como a aglutinina são anticorpos encontrados no plasma sanguíneo, a importância dela, a função dela é a determinação da incompatibilidade sanguínea.
Porque, ó, quem é do grupo A tem a aglutinina anti-B. Quem é do grupo B possui a aglutinina anti-A. Quem é do grupo AB não possui nenhuma aglutinina. Quem é do grupo O vai possuir as duas aglutininas, a anti-A e a anti-B. Aí pensem aqui comigo. Se quem é do grupo sanguíneo A possui o aglutinogênio A e os anticorpos B, significa dizer que dentro deste sangue, né, dentro da corrente sanguínea desse indivíduo, não poderá entrar sangue que tenha aglutinogênio B. Porque senão vai ocorrer aquela reação de aglutinação, onde o sangue, né, assim, no popular, ele vai coalhar, e se ele coalha, ele para de circular e a consequência é a morte do indivíduo, certo? Por exemplo, como quem é do grupo sanguíneo B possui o aglutinogênio B, aqui não poderá entrar sangue com aglutinogênio A. Quem é do grupo AB possui os dois aglutinogênios, então esse indivíduo não possui nenhuma aglutinina, significando dizer que tanto faz a pessoa receber um sangue com aglutinogênio A como com aglutinogênio B. Por isso que quem é do grupo sanguíneo AB é denominado como receptor universal, que pode receber sangue de todo mundo. Não estamos levando em consideração nesse momento a questão do sistema RH, que nós vamos ver daqui a pouco. E quem é do grupo sanguíneo O, como não possui nenhum aglutinogênio, aí aqui ele vai ter os anticorpos A e B. Por isso que quem é do grupo O só recebe sangue dele mesmo, mas pode doar para todo mundo. Devido à presença, né, a não presença, no caso a ausência dos aglutinogênios A e B. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês essa imagem que representa a questão da transfusão sanguínea, mediante a presença das substâncias, né, tanto nas hemácias quanto no plasma sanguíneo, a gente vai poder determinar quem pode doar para quem pode receber de quem. Coloquei aqui do lado esquerdo o doador, aqui do lado direito o receptor. Quem é do grupo A pode doar para A e para B. Quem é do grupo B pode doar para B e para B. Quem é do grupo AB pode doar somente para quem é AB. E quem é do grupo O pode doar para todos os grupos sanguíneos. Determinando assim que quem é do grupo AB é receptor universal, quem é do grupo O é doador universal. Também temos que levar em consideração a questão do RH, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, não é, por exemplo, AB positivo e AB negativo, que é receptor universal, que pode receber todo mundo, de todo mundo. Não é assim que funciona. A gente vai ter que levar em consideração isso também, tá? Mas, por enquanto, fica essa informação aqui. Aí depois, quando nós estudarmos sobre o RH, a gente complementa essas informações. Ok? Agora a gente vai para a melhor parte, né? Que é a questão da genética do sistema ABO. Então, aqui, como vocês podem ver, o grupo sanguíneo, os 4 grupos sanguíneos, é o fenótipo, né? Que é a característica do indivíduo. Então, os indivíduos, eles podem ser do grupo A, do grupo B, do grupo AB e do grupo O. E aqui eu coloquei uma colunazinha para os genótipos. Coloquei aqui, ó, isão,
nós vamos usar a letra I, né, para caracterizar aí os genótipos. Isão é dominante e izinho é recessivo. Já fiz uma prévia aqui, né? Então, vocês podem perceber aqui que os grupos A e B são dominantes e a B também possivelmente parece ser dominante, mas vamos lá. No caso, apenas A e B são dominantes. Como é que eu vou fazer para diferenciar o genótipo do grupo A e do grupo B? Ó, vou colocar aqui no grupo A o índicezinho A nos dois alelos. Então, quem é do grupo A, homozigótico, tem genótipo isão A, isão A. Da mesma forma, do grupo B. Quem é do grupo B vai ter genótipo homozigótico, isão B, isão B. E o grupo AB? Gente, o grupo AB, ele é codominante ao A e ao B. No caso aqui, a questão do grupo AB. No caso, gente, como eu já disse para vocês, o grupo AB, ele é codominante ao grupo A e ao grupo B. Ele vai possuir alelos simultâneos, tanto do grupo A quanto do grupo B. Digamos que uma pessoa do grupo A homozigótica cruzou com uma pessoa do grupo B homozigótico. Então, todos os descendentes terão genótipo codominante, porque ele vai receber um alelo isão A do indivíduo do grupo A e um alelo isão B do indivíduo do grupo B. Então, ele vai ficar com genótipo heterozigótico, isão A, isão B. E isso caracteriza, né, a codominância entre os grupos A e B, determinando o indivíduo do grupo sanguíneo AB. E como vocês podem ver, quem é do grupo O é recessivo. Então, ele vai ficar com genótipo izinho, izinho. Ok? Mas digamos que uma pessoa homozigótica do grupo A cruzou com uma pessoa do grupo B. Qual vai ser o genótipo e o fenótipo do descendente? Aí a gente bota a cabecinha para pensar. Se a pessoa do grupo A é homozigótica, ela vai transmitir, né, um alelo para o descendente. Então, como os dois são iguais, significa dizer que ela vai transmitir para o descendente o alelo isão A. E quem é izinho, izinho vai transmitir um alelo izinho. Então, assim, nós vamos ter um genótipo heterozigótico, isão A, izinho. E o fenótipo do indivíduo vai ser grupo A. Da mesma forma, se uma pessoa do grupo B homozigótica cruzar com uma pessoa do grupo O genótipo vai ser isão B, izinho. Vai ser heterozigótico e o fenótipo vai ser grupo B. Então, resumindo. Então, meus amores, aqui para resumir, né, a genética do sistema ABO, aqui nós temos os grupos sanguíneos que representam o fenótipo, certo? É a característica do indivíduo. Por exemplo, eu sou do grupo sanguíneo AB. Então, o meu fenótipo para o grupo sanguíneo, no caso, é AB, ok? Então, significa dizer que os meus pais, ou eles são do grupo A, ou do grupo B, ou do grupo AB, né? Que também vai ter a possibilidade de enviar para mim, cada um enviar um tipo de alelo diferente, como eu já mostrei para vocês nos cruzamentos. Então, nós temos 4 fenótipos. Grupo A,
e grupo B, que são dominantes, podendo ter genótipo homozigótico e heterozigótico. No caso, o grupo A vai ser isão A homozigótico e isão A izinho heterozigótico. O grupo B vai ter genótipos isão B homozigótico, isão B izinho heterozigótico. Quem é do grupo AB vai ser codominante ao grupo A e B. No caso, o genótipo vai ser heterozigótico, isão A, isão B. No caso, eu, né? Eu sou isão A, isão B. E quem é do grupo O vai ser recessivo, isim, isim. Agora é só partir para os cruzamentos que tá tudo ok, né? Agora que a gente vai para a parte 2, né, do sistema dos grupos sanguíneos. No caso aqui, nós vamos falar um pouco sobre o sistema RH. Vocês podem aprofundar mais a leitura, os exemplos, na página 31 e 32 do livro didático de vocês. Então, gente, o que é esse RH? Gente, o RH, ele é um anticorpo, né, que foi encontrado em 1940 pelo maravilhoso Landstein e sua equipe. Foi que eles fizeram, eles injetaram em massas de um macaco, né, chamado, coloquei aqui para vocês, macaco rheso, do inglês, né, significa rhesus. Por isso que a gente passou a chamar esse anticorpo aqui de RH, devido à abreviação, né, do nome rhesus. Quando a equipe do Landstein testou esse anticorpo, agora chamado, né, de anti-RH, em sangue humano, eles notaram que esse anticorpo ele provocava a aglutinação das hemácias em cerca de 85% das pessoas. Então, eles chegaram à conclusão de que nas hemácias dessas pessoas havia um antígeno semelhante aos do macacos rhesus. Por isso, né, ele ficou denominado como fator RH. As pessoas que reagiram ao anti-RH, elas foram chamadas, né, de RH positivo, e em 15% das pessoas testadas não ocorreu a aglutinação, então elas passaram a ser chamadas de RH negativo. Em resumo, a presença do anticorpo RH nas hemácias de um indivíduo significa dizer que ele é RH positivo. E a ausência, né, do anticorpo RH nas hemácias de um indivíduo significa que ele é RH negativo. Então, para o sistema RH, nós temos dois fenótipos, que é o RH positivo e RH negativo. Ou seja, além do grupo sanguíneo, se a pessoa é do grupo A, B, AB ou O, ainda tem a presença ou não do RH, que vai dizer se ele é RH positivo e RH ou RH negativo. Que isso também vai contar bastante na hora da transfusão sanguínea. É o seguinte, quem é RH positivo tem a presença, né, do anticorpo RH nas hemácias. Então, vai poder receber de RH positivo, que também tem, né, porque é igual, obviamente, claro, ó. Então, e também poderá receber de quem é RH negativo, porque não tem a presença do anticorpo RH, então não vai ter problema nenhum. No caso, euzinha, que sou AB positivo, posso receber de todo mundo. De todo mundo. Então, eu
Se eu precisar de sangue, graças a Deus eu não morro fácil. Enfim. Agora, quem é RH negativo só pode receber, né, de quem é RH negativo. Por quê? Porque se receber um sangue que tenha o anticorpo RH, vai dar problema, certo? Observem bem. Super fácil da gente conseguir aprender e identificar a genética do sistema RH. Por quê? Porque nós só temos 2 fenótipos. Um fenótipo dominante e um fenótipo recessivo. Então, nós vamos condicionar aí, né, os fenótipos do sistema RH apenas por 2 alelos. O alelo Rzão, que vai determinar se a pessoa é RH positivo, né? E o alelo Rzinho, que vai determinar se a pessoa ela é RH negativo. Então, aqui nós temos os fenótipos RH positivo e RH negativo. Quem é RH positivo tem a possibilidade, né, de 2 genótipos. O homozigótico Rzão e o heterozigótico Rzinho. Quem é RH negativo, como é recessivo, só tem um genótipo possível, que é o Rzinho. Ai meu Deus, socorro, o negócio caiu. Eu vou fazer aqui um cruzamento para vocês. Rapidinho, né? Só pra gente relembrar, para nós não perdermos o costume. Eu vou cruzar aqui 2 indivíduos heterozigóticos para o sistema RH. Então, vai ser Rzão, Rzinho versus Rzão, Rzinho. O que a gente faz? Hashtag jogo da velha, pra gente não perder tempo. Risca esse daqui, porque nós não temos tempo de colocar símbolo nenhum. Vamos colocar um alelo do primeiro indivíduo em cada coluna. Então, o alelo Rzão fica na primeira coluna e o alelo Rzinho na segunda. Vamos colocar os alelos do segundo indivíduo nas linhas. Então, o alelo Rzão fica na primeira linha e o Rzinho fica na segunda. Aí, agora a gente junta, né? Para poder determinar os nossos descendentes. Então, o primeiro descendente vai receber um Rzão do pai e um Rzão da mãe. Digamos que aqui é o pai e aqui é a mãe. O segundo descendente vai receber um alelo Rzão da mãe e o alelo Rzinho do pai. O terceiro descendente, aí ele já vai receber o alelo Rzão do pai e o alelo Rzinho da mãe. O quarto descendente, um alelo Rzinho do pai e um Rzinho da mãe. Pronto. Então, aqui significa dizer que nós temos 1, 2, 3 indivíduos de RH positivo e apenas um indivíduo de RH negativo. Aqui, no caso, a minha proporção fenotípica ficaria 3 indivíduos de RH positivo por 1 de RH negativo. Então, a minha proporção fenotípica é de 3 por 1. Mas eu também posso dar esse resultado, como vocês sabem, em porcentagem. Então, aqui, se eu tenho 3 descendentes com RH positivo, significa dizer que 75 deles terão a probabilidade de nascer com RH positivo. E aqui, 25%. Como eu também posso dar em fração, por exemplo, quantos são RH negativo?
um quarto. E assim, né, eu já expliquei para vocês mais detalhadamente, né, os cruzamentos, que vai ficar para a próxima oportunidade, certo? No próximo ponto, eu vou explicar para vocês, vou falar um pouco para vocês de eritroblastose fetal. Como vocês sabem, o fator RH é uma molécula que está presente na superfície dos glóbulos vermelhos de algumas pessoas. Quando a gente vai falar de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, a gente tem que ter em mente que o nome dessa doença, ela diz muita coisa pra gente, né? Por exemplo, éritros significa do grego vermelho, certo? Blastos significa broto. E fetal é porque está relacionado ao feto. Mas quando a gente chega aqui, ó, nessa palavra hemolítica, vai dizer uma coisa muito interessante pra gente. Essa palavra hemolítica, ela vem do substantivo hemólise, que hemo significa sangue e lise significa quebra ou destruição. Então, em resumo, a eritroblastose fetal, ela significa a destruição das hemácias do recém-nascido, certo? A destruição dessas hemácias, ela vai causar algumas consequências para o recém-nascido, mas vamos entender. Quando é que ela ocorre? Quando o sangue do bebê, quando o sangue da criança for RH positivo e o sangue da mãe for RH negativo, obviamente o pai vai ser RH positivo, né? Porque se a gente fizer o cruzamento, a gente vai entender que para essa criança ser RH positivo, a mãe sendo RH negativo, o pai tem que ser positivo. O conteúdo aqui é sobre a segunda lei de Mendel, né? É quando o cruzamento vai estar envolvido 2 ou mais caracteres, né? Os fatores que determinam cada um se separa de forma independente durante a formação dos gametas, se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Inclusive, nesse exemplo aqui, a gente tem um exemplo de um indivíduo duplo heterozigótico, né? Onde nós vamos ter azão, azim representa uma característica, bezão, bezinho representa outra característica, e eles vão ter, né, o número de gametas em 4 gametas, com um alelo para cada característica. Vejam aí que a característica que é representada pelo gene A está em preto, né, e a que está representada pelo gene B está em amarelo, para vocês entenderem, né, que esses gametas, eles são formados com um alelo de cada característica. Nós vamos considerar 2 fenótipos, a cor da semente da ervilha e a textura da semente da ervilha. Como nós sabemos e nós já estudamos, né? A gente sabe que a cor da semente da ervilha pode ser amarela ou verde e a textura da semente da ervilha pode ser lisa ou rugosa. Sabemos que a amarela é uma característica dominante e a cor verde é uma característica recessiva. Sabemos que a textura lisa é uma característica dominante e a textura rugosa é uma característica recessiva. Por isso, nós vamos usar a letra V para representar os genótipos da cor da semente e a letra R para representar os genótipos da textura da semente. Como a cor amarela é uma característica dominante, ela terá 2 genótipos possíveis, Vzão, que é homozigótico, ou Vzão, que é heterozigótico. E a cor verde, por ser uma característica recessiva, vai ser representado pelo genótipo Vzinho.
Para a textura da semente, como lisa é dominante, nós vamos usar o genótipo Rzão homozigótico ou Rzinho heterozigótico, e a textura rugosa, por ser uma característica recessiva, nós vamos usar o genótipo Rzinho. Certo? Como é que nós vamos fazer esse cruzamento? Nós vamos iniciar com o cruzamento da geração parental, onde as linhagens elas são puras. O que são essas linhagens puras? Onde os genótipos eles são homozigóticos, tanto para a característica dominante como para a característica recessiva, que fica da seguinte forma. Para o início desse cruzamento cruzar características dominantes com características recessivas, de forma que, como a gente viu, que nós vamos iniciar esse cruzamento de uma geração parental, ou seja, de uma linhagem pura. Essa característica dominante, ela tem que ter genótipo homozigótico, e a característica recessiva, como nós sabemos, sempre vai ter genótipo homozigótico recessivo. Então, a geração parental vai ficar da seguinte forma: nós vamos cruzar uma semente amarela lisa com uma semente verde rugosa. Como o genótipo homozigótico para a característica amarela é Vzão, e o genótipo para a textura lisa é Rzão, o genótipo vai ficar duplo homozigótico, Vzão, Rzão, versus Vzinho, Rzinho, onde Vzinho é da característica recessiva verde e Rzinho é da característica recessiva rugosa. Então, aqui, o nosso próximo passo é a formação dos gametas, que são esses dois aqui que estão selecionados. A planta amarela lisa, onde as duas características elas são simultaneamente dominantes, vão formar gameta Vzão, Rzão. Um Vzão veio da cor amarela e um Rzão veio da textura lisa. A planta verde rugosa vai formar gameta Vzinho, Rzinho. Um Vzinho que veio da cor verde e um Rzinho que veio da textura rugosa. Aí o que acontece? Esses gametas, eles vão se unir para formar os novos descendentes. Como é que vai ficar o genótipo desses novos descendentes? Então, se a primeira planta ela é amarela e lisa e tem gametas, todos os gametas dela vão ser Vzão, Rzão, então ela vai transferir para o descendente gametas Vzão, Rzão, que vão se combinar com os gametas da planta número 2, que é a verde rugosa, que tem gameta Vzinho, Rzinho. Então, a planta verde rugosa vai transmitir para o descendente gametas Vzinho e Rzinho, que vai formar o genótipo dos descendentes da geração F1, onde todos eles vão ser duplo heterozigóticos, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Resumindo aqui para vocês, o primeiro passo, né, que é a geração parental, a formação dos gametas da geração parental para
a obtenção dos descendentes da geração F1. Foi cruzada uma semente amarela lisa com uma verde rugosa. Amarela lisa, as duas características são dominantes, verde rugosa, as duas características são recessivas. Na formação dos gametas, a semente amarela lisa formou um gameta Vzão, Rzão, e a verde rugosa formou um gameta Vzinho, Rzinho. Ao se unirem, obtivemos descendentes todos com genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, aqui é o primeiro passo. O segundo passo, qual vai ser? O segundo passo vai ser o cruzamento de dois descendentes, dois indivíduos da geração F1 para a obtenção dos indivíduos da geração F2. Então, nós vamos fazer um cruzamento entre o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com outro indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí, nós vamos obter os indivíduos da geração F2. Nosso próximo passo é realizar o segundo experimento, que é o segundo cruzamento, usando dois indivíduos resultantes do cruzamento da geração parental. Ou seja, nós vamos cruzar dois indivíduos da geração F1. Esses indivíduos, nós dizemos que eles são duplo heterozigóticos. Por que duplo heterozigóticos? Porque nós estamos cruzando duas características simultaneamente, no caso, a cor da semente da ervilha e a textura da semente. Então, nós dizemos que ele é duplo heterozigótico por quê? Porque ele vai ter genótipo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Todos os indivíduos da geração F1 têm genótipo duplo heterozigótico. Então, para que nós possamos obter os indivíduos da geração F2, nós vamos ter que cruzar dois indivíduos duplo heterozigóticos. Ok? O próximo passo é a formação dos gametas. Eu coloquei aqui novamente só para a gente poder rever, ó. Percebam, nós temos aqui dois indivíduos da geração F1 que vão ser cruzados para gerar, né, os indivíduos da geração F2. Então, nós temos aqui dois indivíduos duplo heterozigóticos, ambos com características, com fenótipos amarelas e lisas. São sementes amarelas e lisas ao mesmo tempo. Como é que fica, gente, a questão da formação do gameta? O que a gente pode perceber aqui? Os dois indivíduos, eles têm genótipos iguais, ok? Os dois indivíduos são Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como é que vai ficar a formação dos gametas? Ó, na formação dos gametas, vai ser sempre, ó, a união de um alelo referente à cor da semente com um alelo referente à textura da semente. Então, nesse primeiro aqui, eu vou ter um gameta Vzão, Rzão. A minha próxima possibilidade, Vzão, Rzinho. Também posso fazer aqui, ó, Vzinho, Rzão. A outra possibilidade, Vzinho, Rzinho. Então, para o indivíduo duplo heterozigótico, eu vou ter a possibilidade, né, de 1, 2, 3, 4 gametas diferentes, certo?
4 gametas diferentes. Só que eu posso, pessoal, fazer de uma maneira mais simplificada. Eu posso fazer de uma maneira mais simplificada usando... Como a gente tá só com 2 características, eu posso usar um quadrozinho de Panet simples, né? Um hashtagzinho, jogo da velha. Não sei como é que eu vou fazer aqui. Só um minuto aqui. Pera aí, gente. Eu posso fazer de uma maneira diferente, pra gente poder entender melhor. Eu posso usar um quadrozinho de Panet, bem simplesinho, porque como a gente tem um duplo heterozigótico, aí vai ser legal, vai dar bom aqui pra gente fazer. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou tentar aqui, não vai ficar muito legal, porque tô usando aqui esse negócio, é novo pra mim. Ficou muito feio. Só um minuto. Tenham paciência com a titia Jessie. Aí, o que é que eu faço? Vou riscar esse aqui como sempre. Então, como o indivíduo aqui, ele é duplo heterozigótico, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar... Deixa eu voltar aqui, pessoal, novamente. Não me julguem. O genótipo é o quê? Vzão, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vou desenhar aqui de novo. Aí, o que que acontece? Aqui, eu tenho esse primeiro genótipo Esse primeiro genótipo que ele é referente à cor da semente. E esse segundo genótipo que é referente à textura da semente. Nós não estamos fazendo cruzamentos. Nós estamos formando gametas. Porque da forma como eu fiz ali anteriormente, ele é um pouquinho complicado. Quando ele é duplo heterozigótico, dá pra gente usar o jogo da velha. Nós estamos formando gametas. O que é que eu vou fazer? Vou colocar o primeiro genótipo, que é referente à cor da semente, nas colunas. Ó, vou colocar Deixa eu engrossar esse negócio aqui. Vou colocar um Vzão numa coluna e o Vzinho na outra. Coloquei aqui o primeiro. O segundo, um Rzão numa linha e um Rzinho na outra. Vou só trocar aqui a cor. E agora, eu vou só unir. A formação dos gametas, quando ele é duplo heterozigótico, sempre vai ser um gameta referente à cor, um alelo referente à cor e o outro alelo referente à textura. Então, vai ficar, ó, Vzão, Rzão, que eu juntei esse com esse. O outro vai ficar Vzinho, Rzão. O outro vai ser Vzão, Rzinho. O outro vai ser Vzinho, Rzinho. Pronto. Aqui eu tenho os meus 4 gametas formados. Significa dizer o quê? Significa dizer que cada um dos indivíduos que vão estar envolvidos no cruzamento, que vai nos dar a quantidade de descendentes da geração F2, cada um desses indivíduos, por eles terem genótipos iguais, né, ó. Eles têm aqui genótipos iguais. Cada um desses indivíduos vão ter 4 gametas diferentes. Um gameta Vzão, Rzão. Outro gameta Vzinho, Rzão. Outro gameta Vzão, Rzinho. E outro gameta Vzinho, Rzinho. Então, cada um vai ter
4 gametas diferentes, ok? Aí a gente vai para o próximo passo, que é colocar esses 4 gametas no quadro de Punnett, que não vai ter mais aqueles apenas 4 descendentes. Vai ter quantos? Por exemplo, se cada um dos indivíduos tem 4 gametas diferentes, a gente multiplica 4 gametas do indivíduo número 1 com 4 gametas do indivíduo número 2, vai dar igual a 16. Ou seja, nós vamos fazer um quadro que vai ter 16 descendentes. E nós vamos analisar o que é que vai dar, como é que vai ser essas ervilhas, ok? Gente, ó, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem me chamar lá no meu WhatsApp que eu explico pra vocês novamente. É porque, assim, eu tô um pouco nervosa, apreensiva, porque esse conteúdo aqui, ele é um pouco complicado, certo? E tudo que eu queria era estar explicando pra vocês naquele nosso grande quadro branco que eu estou sentindo falta. Certo? Mas vai dar tudo certo. Aqui, pessoal, eu coloquei somente os 2 indivíduos, né, duplo heterozigóticos e os gametas que eles formaram, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, como eles são iguais, então eles formaram gametas iguais. Cada um vai ter 4 gametas iguais. Então, eu já desenhei aqui o quadro, né? Esse quadro, ele vai ser um quadro de 5 linhas e 5 colunas, onde vocês sabem que aqui o primeiro quadrado ele fica em branco pra gente colocar o símbolo do masculino e feminino. Aí vocês já sabem que eu faço riscar, né, que é pra não me dar trabalho. O que que acontece? Nesse quadro aqui, eu vou colocar os gametas que foram formados pelos indivíduos, ó. Por exemplo, o indivíduo número 1, ele tem 4 gametas diferentes. Vou colocar cada um desses gametas aqui nas colunas. Então, ó, primeiro gameta, Vzão, Rzão. Segundo gameta, Vzão, Rzinho. Terceiro gameta, Vzinho, Rzão. Quarto gameta, Vzinho, Rzinho. Nas linhas, vai ser os gametas do segundo indivíduo, que são os mesmos, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Pronto. Depois que eu fiz isso, qual é o meu próximo passo? A formação dos novos indivíduos. Como é que eu vou fazer? Eu vou juntar cada um desses gametas com cada um desses aqui. Ou seja, o primeiro gameta, eu vou unir o primeiro gameta da primeira linha, eu vou unir com o primeiro gameta da primeira coluna. Aí, depois, primeira linha com segunda coluna. Depois, primeira linha com terceira coluna e assim sucessivamente. Aí, vem para a segunda linha. Aí, segunda linha com a primeira coluna, depois com a segunda, com a terceira, até a gente formar todos os indivíduos. Aí, vamos lá. Aí, eu tenho aqui, ó. Esse com esse vai ser o quê? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Esse com esse. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Esse com esse. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Esse com esse. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vocês percebem que já tá dando gametas diferentes, indivíduos com genótipos diferentes, ó. Aqui as duas primeiras características são homozigóticas. Aqui a gente já percebe que a primeira é homozigótica, mas a segunda é heterozigótica. Já vai dando, né, resultados diferentes. Segunda linha. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, ó.
Juntei Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho e deu esse indivíduo. Aqui, vou juntar esse com esse, que vai dar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Percebe, ó, primeira característica dominante, a segunda já é recessiva. Terceira linha. Vai pegar o gameta da terceira linha e vai unir em cada quadradinho aqui, né? Esse com esse. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Esse com esse. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse com esse. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Esse com esse. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Última linha, com todas as colunas. Esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Esse com esse, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Vzinho, Vzinho, Rzão. Desculpa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Certo? O que a gente pode perceber é que a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui é a geração F2, né? Como eu disse pra vocês. Aqui o que a gente pode ver? Sementes amarelas lisas, amarela lisa, amarela lisa. Mas quando eu chego bem aqui, ó, já tem uma amarela rugosa. Quando eu chego aqui, eu já tenho uma verde lisa. Aqui eu já tenho uma verde rugosa. Então, ao invés, o que nós tínhamos aqui no cruzamento? Sementes amarelas lisas cruzaram com sementes amarelas lisas. Ou seja, aqui as únicas características que nós conhecíamos eram duas, ou amarelas lisas ou verde rugosas. E aqui a gente já percebe que apareceu outras características. Então, é isso que a gente vai ver. Quantas são amarelas lisas? Quantas são amarelas rugosas? Quantas são verdes lisas? Quantas são verdes rugosas? Para a gente poder fazer, né, o cálculo das probabilidades para o aparecimento de novas características na geração F2. Aí, gente, quando eu venho para cá pro resultado, eu já percebo que eu vou ter 4 fenótipos diferentes, ó. Eu vou ter sementes amarelas lisas, quando elas tiverem genótipo Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Ou seja, quantas sementes desse cruzamento eu vou ter, que vai ter as duas características dominantes? Quantas sementes eu vou ter que vão ter a primeira característica dominante e a segunda característica recessiva? Quantas sementes eu vou ter com a primeira característica recessiva e a segunda característica dominante? Quantas sementes eu vou ter com a primeira característica recessiva e a segunda característica recessiva? Aí eu vou contar. Por exemplo, aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão é amarela lisa. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho é amarela lisa. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão é amarela lisa. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho é amarela lisa. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho é amarela lisa. Essa daqui, ó, é amarela rugosa, então não vai entrar na minha conta agora. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho é amarela lisa. Essa aqui já é amarela rugosa, então não entra agora. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, amarela lisa. Essa, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarela lisa. Verde lisa, verde lisa.
Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarela lisa. Não, pronto. Eu tenho quantas amarelas lisas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, de 16 descendentes, 9 são amarelas lisas. Quantas vão ser amarelas rugosas? Ó, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho é amarela rugosa. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho é amarela rugosa. É verde lisa, não conta. Vzinho, Vzinho também é verde lisa, ó. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho é amarela rugosa. Então, de 16, eu tenho quantas? 3. Quantas eu tenho verdes lisas? Para ser verde lisa, tem que ter o primeiro genótipo recessivo e o segundo genótipo dominante. Então, quantas eu vou ter? Ó, verde lisa, verde lisa, verde lisa. Eu tenho também 3 de 16. Então, quantas eu vou ter verde e rugosa? Apenas uma. Uma de 16. Então, eu tenho 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. A minha proporção fenotípica para esse cruzamento da geração F2 é 9 por 3 por 3 por 1. Ou seja, 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Então, eu tenho que, para dar esse resultado da proporção, eu vou ter que seguir essa sequência aqui. Então, gente, vocês podem aprofundar um pouco mais sobre esses cruzamentos na página do livro didático de vocês, na página 41. Eu posso fazer de uma maneira diferente para a gente poder entender melhor. Eu posso usar um quadrozinho de Punnett, bem simplesinho, porque como a gente tem um duplo heterozigótico, aí vai ser legal, vai dar bom aqui pra gente fazer. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou tentar aqui, não vai ficar muito legal, porque tô usando aqui esse negócio, é novo pra mim. Ficou muito feio. Só um minuto. Tenham paciência com a titia Jessie. Aí, o que é que eu faço? Vou riscar esse aqui como sempre. Então, como o indivíduo aqui, ele é duplo heterozigótico, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar... Deixa eu voltar aqui, pessoal, novamente. Não me julguem. O genótipo é o quê? Vzão, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vou desenhar aqui de novo. Aí, o que acontece? Aqui, eu tenho esse primeiro genótipo que ele é referente à cor da semente. E esse segundo genótipo que é referente à textura da semente. Nós não estamos fazendo cruzamentos. Nós estamos formando gametas. Porque da forma como eu fiz ali anteriormente, ele é um pouquinho complicado. Quando ele é duplo heterozigótico, dá pra gente usar o jogo da velha. Nós estamos formando gametas. O que é que eu vou fazer? Vou colocar o primeiro genótipo, que é referente à cor da semente, nas colunas. Ó, vou colocar Deixa eu engrossar esse negócio aqui. Vou colocar
vou colocar um Vzão numa coluna e o Vzinho na outra. Coloquei aqui o primeiro. O segundo, um Rzão numa linha e um Rzinho na outra. Vou só trocar aqui a cor. E agora, eu vou só unir. A formação dos gametas, quando ele é duplo heterozigótico, sempre vai ser um gameta referente à cor, um alelo referente à cor e o outro alelo referente à textura. Então, vai ficar, ó, Vzão, Rzão, que eu juntei esse com esse. O outro vai ficar Vzinho, Rzão. O outro vai ser Vzão, Rzinho. O outro vai ser Vzinho, Rzinho. Pronto. Aqui eu tenho os meus 4 gametas formados. Significa dizer o quê? Significa dizer que cada um dos indivíduos que vão estar envolvidos no cruzamento, que vai nos dar a quantidade de descendentes da geração F2, cada um desses indivíduos, por eles terem genótipos iguais, né, ó. Eles têm aqui genótipos iguais. Cada um desses indivíduos vão ter 4 gametas diferentes. Um gameta Vzão, Rzão. Outro gameta Vzinho, Rzão. Outro gameta Vzão, Rzinho. E outro gameta Vzinho, Rzinho. Então, cada um vai ter 4 gametas diferentes, ok? Aí, a gente vai para o próximo passo, que é colocar esses 4 gametas no quadro de Punnett, que não vai ter mais aqueles apenas 4 descendentes. Vai ter quantos? Por exemplo, se cada um dos indivíduos tem 4 gametas diferentes, a gente multiplica 4 gametas do indivíduo número 1 com 4 gametas do indivíduo número 2, vai dar igual a 16. Ou seja, nós vamos fazer um quadro que vai ter 16 descendentes. E nós vamos analisar o que é que vai dar, como é que vai ser essas ervilhas, ok? Gente, ó, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem me chamar lá no meu WhatsApp que eu explico pra vocês novamente. É porque, assim, eu tô um pouco nervosa, apreensiva, porque esse conteúdo aqui, ele é um pouco complicado, certo? E tudo que eu queria era estar explicando pra vocês naquele nosso grande quadro branco que eu estou sentindo falta. Certo? Mas vai dar tudo certo. Aqui, pessoal, é um resumo, né, que tem lá no livro de vocês, de como é que procede um cruzamento de segunda lei de Mendel. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos a geração F1, que resulta... Aqui, como vocês podem perceber, nós temos a geração parental, né? Onde os genótipos cruzantes são puros. Então, foi cruzada uma semente totalmente dominante para as 2 características, com uma semente totalmente recessiva para as 2 características, formando para cada um apenas um tipo de gameta, onde todos os descendentes da geração F1 são duplo heterozigóticos, né? Todos têm genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. O indivíduo duplo heterozigótico formará 4 gametas diferentes. Esses gametas, eles serão colocados no quadro de Punnett, né? Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E vai resultar em 16 descendentes.
Desses 16 descendentes, nós vamos ter 9 descendentes com característica amarela lisa, 3 descendentes amarelas rugosas, 3 descendentes verdes lisas e 1 descendente verde rugosa. Fazendo assim pra gente uma proporção de 9 por 3 por 3 por 1, né? Que é a nossa proporção fenotípica, como eu expliquei para vocês mais detalhadamente. E se vocês quiserem aprofundar mais, sugiro que leiam o livro didático e qualquer dúvida me chamem no meu privado. O nosso próximo passo, gostaria que vocês fizessem uma leitura do texto da página 44, com o título Segregação Independente de Genes para os Grupos Sanguíneos ABO e RH. Eu vou mostrar para vocês um exemplo para a gente poder utilizar a segunda lei de Mendel para fazer um cruzamento com essas duas características. Aqui no exemplo que eu quero mostrar para vocês, né, eu vou cruzar uma mulher de tipo sanguíneo AB positivo com um homem de tipo sanguíneo O negativo. Aqui, como vocês podem perceber, eu já dei o genótipo para vocês. O genótipo da mulher para o grupo sanguíneo é Izão A, Izão B, Rzão, Rzinho, porque ela é RH positivo. E o homem, ó, o homem é Izinho, porque ele é do tipo sanguíneo O, e Rzinho, porque ele é RH negativo. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Aqui, na nossa formação dos gametas, no caso aqui o gameta da mulher, vocês percebem aqui que ela é duplo heterozigótico. Então, eu vou usar o quadro de Punnett para poder definir esses gametas, ó. Coloquei o genótipo do grupo sanguíneo nas colunas e o genótipo do RH nas linhas. Agora, eu só faço unir. Vou pegar o Izão A do grupo sanguíneo e vou colocar junto com o Rzão do RH. Então, fica Izão A, Rzão. Esse segundo, Izão B, Rzão. O terceiro, Izão A, Rzinho. O quarto, Izão B, Rzinho. O do homem, como ele é totalmente recessivo, ó, aqui ele tem 2 izinhos, então tanto faz, né? Ele ter 10.000 gametas, que todos vão ter somente um izinho e um Rzinho. Então, significa dizer que a mulher vai ter 4 tipos de gametas e o homem só vai ter um tipo. Então, 4 vezes 1 é igual a 4. Então, a nossa formação aqui vai ser apenas de 4 indivíduos. Aí, no meu quadro, né, eu vou ter 4 linhas e apenas uma coluna, ou vice-versa. 4 colunas e apenas uma linha. Aí, eu optei assim, porque fica mais fácil para mim gravar. Então, eu coloquei aqui os gametas da mulher. E aqui eu coloquei o gameta do homem e vou só fazer a união, ó. Vou unir Izão A, Izinho, Rzão, Rzinho. Izão B, Izinho, Rzão, Rzinho. Aqui eu vou ter Izão A, Izinho, Rzinho, Rzinho. E aqui eu vou ter Izão B, Izinho, Rzinho, Rzinho. Ou seja, eu vou ter um indivíduo do grupo A positivo, vou ter um indivíduo do grupo B positivo, um indivíduo do grupo A negativo
e o indivíduo do grupo B negativo. Então, aqui, quando antes eu só tinha, né, o indivíduo AB positivo cruzando com um O negativo, os descendentes poderão ser 25% poderão ter grupo sanguíneo A e RH positivo, 25% poderão ter grupo sanguíneo B e RH positivo, 25% poderão nascer do grupo A com RH negativo e 25% poderão nascer de grupo B com RH negativo. E assim a gente faz com os outros exemplos. Então, estudem os grupos sanguíneos, sistema ABO, sistema RH e segundo a lei de Mendel. Vou deixar aqui essa imagenzinha, né, para vocês darem uma lida novamente sobre os grupos sanguíneos e o fator RH, né? Então, quem é do grupo A apresenta proteína A, que é o antígeno A nos glóbulos vermelhos, e o anticorpo B no plasma, que é o anti-B, recebe de A e O, doa para AB e A. Quem é do grupo B apresenta o antígeno B e o anticorpo A, recebe de B e O e doa para AB e B. Quem é do grupo AB apresenta os antígenos A e B e não possui anticorpos, então recebe de todos os grupos sanguíneos, mas só doa para ele mesmo. Quem é do grupo O não tem nenhuma proteína e possui os anticorpos A e B, portanto, só recebe dele mesmo e doa para todos. No fator RH, é uma proteína presente nas hemácias, quem tem RH positivo e quem não tem RH negativo. E também conta, né, durante a transfusão sanguínea. RH positivo recebe de RH positivo e RH negativo, mas só doa para RH positivo. RH negativo recebe de RH negativo, mas doa para RH positivo e RH negativo. E o que é o anticorpo, né? É a proteína produzida pelo sistema quando detecta substâncias nocivas, né? Por isso que nós chamamos de antígenos. E o antígeno é a substância que provoca a produção dos anticorpos, que quando se ligam gera uma resposta imune contra o próprio sangue, né? Então, é isso, bons estudos, né? Vocês têm aí uma semana para rever essa aula, para rever as atividades e até a próxima.